A partir de agora na sua TV F7, conheça um pouco mais. Você está na tvf7.com, sou o reverendo Francisco Alves, estou aqui, você pode visitar também o nosso canal no YouTube. Estamos aqui com o meu querido Alvacir Campos, e ele que é o autor do livro A Religião, a segunda maior praga da humanidade. Muito bem, Alvacir Campos, eu quero saber o seguinte, o que levou você a escrever esse livro? É um livro que não foi escrito agora, mas ele está bem atual, porque parece que ele foi escrito ontem, não é? Está bem atualizado. E outra coisa, já que a religião é a segunda maior praga da humanidade, eu tenho curiosidade de saber qual é a primeira. Vamos ver isso aqui agora? Primeiro me fala desse livro, querido. O que levou você a escrever? O que tem esse livro? O que contém aí para a gente ler esse livro e aprender mais? Eu tive uma experiência com Jesus quando tinha 46 anos de idade, e essa experiência mudou a minha vida de fio a pavio. É verdade? Vivi estudando, a minha vida sempre foi de origem muito pobre e tal, mas desde menino, sempre minha vida principalmente trabalhar e estudar, quando dava oportunidade, sempre praticar esporte também. Então, aos 17 anos, menor de idade ainda, entrei para uma organização secreta, uma fraternidade de investigação e estudo, e ali fiquei 29 anos estudando tudo quanto é tipo de coisa, tudo. Não estou falando isso por vaidade apenas, para gerar credibilidade. Então, eu estudei a vida de todos os grandes filósofos, de todos os grandes líderes religiosos, e tinha lido mais de 200 grandes livros, mais de 1000 pequenos livros, porque necessariamente li um pequeno livro por semana. Um ano tem 52 semanas, então 10 anos são 520, 20 anos são 1040. Então eu tinha lido mais de 1000 pequenos livros sobre as coisas mais principalmente ligadas à ciência, com um sentido de espiritualidade. E como sempre fui muito curioso, tal, então, depois que me converti, entre várias coisas que Jesus mudou na minha vida, e descobri essas questões de religião, e fiquei 5 anos escrevendo esse livro. 5 anos? 5 anos escrevendo esse livro. Aí conversava com um, conversava com o outro. Eu fui dono de livraria evangélica durante 12 anos, isso me gerou algumas facilidades em poder pesquisar, buscar. Aí que vinha à minha mente, por que essa questão de tanta religião e muitas questões, e vinha à minha mente, quando comecei, esse foi o segundo livro que escrevi, aí vinha à minha mente, o nome que eu pensava em colocar no livro era Religião, a maior praga da humanidade. Aí uma vez conversando com um amigo, um pastor, ele falou assim: Alvacir, esse título é muito forte, por que você não bota Deus ou religião? Aí ficou na minha mente, tal, aí um dia, orando de madrugada como de hábito, aconteceu, eu não orava sobre essa questão, aconteceu, veio à minha mente, religião, a segunda maior praga da humanidade. Aí deu aquele estalo, e é o nome do livro. Pronto. Aí parei de pensar sobre isso, me preocupar sobre isso, mas depois de uns 2 meses, me veio na minha mente, se religião é a segunda maior praga da humanidade, essa é a pergunta que você fez, então qual é a primeira? É o que todo mundo fala. Exatamente. Pessoal. Aí então quer dizer que o título do livro me veio como inspiração. Sim. Discernimento, inspiração divina. Aí eu falei, mas eu acho que a Bíblia fala sobre isso. Aí fui pesquisar e descobri. 1 Timóteo 6,10. Aí para os irmãos verem, somente um homem inspirado por Deus poderia escrever algo tão profundo com tanta sabedoria.
Se as pessoas lerem 1 Timóteo, não só 1 Timóteo, mas com a Bíblia toda de maneira geral, o capítulo 6, vai ver somente uma pessoa inspirada por Deus pode escrever algo tão profundo, com tanta sabedoria. Então, 1 Timóteo 6,10 diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se traspassaram com muitas dores. Então, sugiro que o irmão leia até o final, são 19 versículos, para ver a profundidade da sabedoria. Então, não é o dinheiro em si. Podemos fazer bom uso do dinheiro. Sim, lógico. Mas o amor ao dinheiro é que essa é a raiz. Esse amor ao dinheiro, assim, é que não faz as pessoas compartilhar. Porque assim, o dinheiro não traz felicidade, traz sim. Se você souber usar, se você compartilhar, não é? Mas o nego só quer para aí. Quanto mais tem, mais quer, mais aí como é que diz? Gera isso que está acontecendo aí, a corrupção, o cara não está satisfeito. Porque o dinheiro não tem fundo. O cara, 70 mil é pouco, 100 é pouco, pelo amor de Deus. E podemos falar o seguinte, pergunto para o meu irmão, e todos os absurdos que o ser humano faz, muitos e muitos, qual o maior de todos os absurdos que um ser humano pode fazer? Matar, não é isso? Agora, quando o homem mata na guerra, por exemplo, ele acha que está defendendo o país dele. Quando um bandido assalta alguém, o assaltado reage, aí o bandido mata e também acha que está se defendendo. Mas de todos o maior absurdo que um homem pode fazer, um ser humano pode fazer, é um filho matar um pai ou um pai matar um filho. Eu não vislumbro, não entendo absurdo maior do que esse. Se existir, se alguém souber, me fala que eu gostaria de aprender. E isso acontece, quando acontece geralmente, por causa do dinheiro. Isso acontece toda hora. Se tiver um seguro, um seguro de vida, temos visto isso acontece. Por causa de terra, fazendeiro, aí briga, é uma coisa complicada. Então temos conhecimento de relatos aí toda hora, verdadeiros, é verdade. Isso aconteceu. A nossa vida aqui na Terra depende muito de dinheiro. Nós passamos boa parte do tempo trabalhando para ganhar o nosso sustento, e se não soubermos administrar o que recebemos, enfrentaremos muitas dificuldades. Talvez você não saiba, mas ter dinheiro não é pecado e também não é algo ruim, desde que seja usado da maneira correta e que não coloquemos o coração nele. A Bíblia nos traz muitos conselhos em relação a trabalho, vida financeira e também muitas advertências, para não sermos seduzidos pelas propostas desse mundo. Veja o que a Bíblia diz. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Para você ter uma ideia, boa parte das parábolas contadas por Jesus fala sobre como devemos lidar com os nossos bens materiais. Na verdade, Cristo falou mais sobre dinheiro do que céu e inferno. E ele fez isso porque a maioria de nós parece se importar mais com o dinheiro do que com a nossa salvação. Então fica a pergunta: até que ponto devemos ir em busca do dinheiro sem que isso nos prejudique? Devemos ficar atentos a 3 pontos. Em primeiro lugar, não ignore a sua vida espiritual. É importante que uma pessoa tenha sonhos e metas financeiras, desde que ela também queira crescer espiritualmente. É preciso ter equilíbrio, pois Jesus disse que a nossa vida vai muito além do acúmulo de bens. Tudo que temos vem do Senhor e por isso devemos depender dele, não do dinheiro. Deus deve ser a nossa alegria e razão de viver, pois ele é o único que não nos abandona. Quando entendemos que o dinheiro é o nosso servo e não o nosso Senhor, vivemos felizes e conseguimos usar o que temos para abençoar outras pessoas, pois a ganância não estará em nosso coração. O apóstolo Paulo escreveu: Amado, eu oro para que você tenha saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então nunca se esqueça disso. A coisa mais importante da sua vida é cuidar da sua alma, ou seja, do seu coração e da sua salvação em Cristo Jesus. Em segundo lugar,
não ignore a sua saúde. Muitas pessoas trabalham tanto para juntar dinheiro que acabam ficando doentes, em alguns casos até morrendo. O rei Salomão, um dos homens mais ricos de toda a história, disse claramente que devemos ter bom senso e não perdermos a nossa saúde tentando ficar ricos, pois isso é ilusão. Em terceiro lugar, não ignore a sua família. Nesses anos como pastor, infelizmente, eu tenho visto muitas famílias se desmoronarem por priorizarem o dinheiro. Muitos ficam tão ocupados tentando ganhar a vida que acabam esquecendo de ter uma vida, e quando abre os olhos já é tarde demais. Por isso, esteja contente com o que você tem e nunca se esqueça que as coisas mais importantes da vida o dinheiro não pode comprar. Então, outra questão. A religião gera cegueira espiritual. Porque hoje, dos grandes absurdos que nós vemos no mundo, um dos grandes absurdos gerado pela cegueira da religião é quando uma pessoa bota uma bomba em torno do corpo, ele mata um monte de gente, inclusive crianças. Mata e se mata. Mata e se mata. Em nome da religião. Em nome de Deus. De um dogma, em princípio, até estaria em nome de Deus. Então, esta é a maior cegueira que a religião pode fazer no homem. Quando alguém também diz assim: eu nasci nessa religião, cresci nessa religião, meu não pai, mudo. minha mãe, vou morrer nessa religião, não mudo. Esse também é um fanático, um religioso. É um extremista. Um extremista religioso. Esse não tem uma vantagem que não faz mal aos outros. Mas o pior de tudo é esse caso quando ele bota a bomba em volta. É o caso mais extremo de um fanatismo religioso. Outra questão. E que está crescendo muito, né? Cada dia, né, Vaz? Cada dia cresce mais. Outra questão. O Criador dos céus e da terra, que nós aprendemos a chamar de Deus, cujo nome verdadeiro não é Deus, está mais explicado com mais detalhes aí no livro, explicamos com mais detalhes, não ensinou para o ser humano nenhuma religião. Eu gostaria que alguém me provasse que Deus ensinou esta ou aquela religião. Sabemos com convicção que o homem, o ser humano, não é reto, íntegro, de bom caráter por natureza. Natureza pecaminosa, herdou de Adão essa natureza. Mas o homem é religioso por natureza. É verdade. Quase todo mundo tem uma religião qualquer. Deus, que chamamos de Deus, Yahu, não ensinou para o homem nenhuma religião. Mas o homem criou, inventou mais de 10 mil religiões, mais de 10 mil seitas, sociedade, fraternidade. Infelizmente, qualquer uma delas é uma forma de enganação. Sabemos, nós que cremos, né, que Jesus, Yahushua, o Filho de Deus, o homem mais sábio, mais inteligente no planeta, não ensinou nenhuma religião. Nem era religioso. E nem era religioso. Sabemos, aliás, ele está explicado aí no livro. Jesus foi morto pela cega religião, junto com a tenebrosa política e aliado à ignorância do ser humano. É verdade. Então, se sabemos que a Bíblia, né, o livro mais sábio, o livro mais inteligente já escrito na Terra, até se a pessoa que está nos vendo não acreditar nisso, pelo menos tem um fato que não tem como questionar. Quem vê, quem observa, quem está vendo as coisas acontecer, no mínimo tem que admitir que pelo menos deve haver algo extraordinário com a Bíblia. Sim. O único livro escrito por 40 pessoas diferentes, em torno de 1.500 anos, e não se contradiz em nada. É verdade. A pessoa e vende cada dia mais. Cada dia mais ele é vendido, cada dia mais ele é lido. Isso é irrefutável. O único livro que é escrito em todos os idiomas do mundo, o livro mais odiado, porque tem muitos países no mundo, se você tiver com uma Bíblia, você corre o risco de ser morto. Também o livro mais amado e, inquestionavelmente, o livro mais editado. E a Bíblia toda, do início ao fim, cerca de 1.300 páginas. Só fala a palavra religião 4 vezes. Dessas 4, 3 é condenando. Uma única vez a Bíblia diz, está lá no livro de Tiago, a religião pura e verdadeira, sem mácula é, 2 pontos,
ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados e guardar assim contaminado do mundo. É simples, meu irmão. As coisas de Deus são simples. Eu sempre, quando converso com as pessoas, estou dando ênfase a essa questão. São simples, coisas de Deus são simples. Um homem que complica. Uma das maiores, ou talvez a maior complicação do homem, foi ter inventado mais de 10 mil religiões diferentes. E diz uma coisa, a gente, para conversar com Deus, o Criador dos céus e da terra e tudo que neles há, precisa de roupa especial? Não. Precisa de local especial? Não. Deus fala com o ser humano de algumas formas diferentes. Qual é a forma mais comum pela qual Deus fala com o homem, com o ser humano? Através da sua própria criação. Outra forma muito comum pela qual Deus fala conosco, através da sua palavra, inerrante palavra de Deus, a Bíblia no original. Na minha não tem muito detalhe, mas hoje outro problema seríssimo. Por que temos em torno de 45 versões da Bíblia só no nosso idioma português? É complicado. Complicadíssimo. Então tem versões, tem algumas questões com relação ao nome de Deus, ao nome de Jesus, todas elas estão erradas. Infelizmente, as versões, não a Bíblia. A Bíblia não, a palavra não tem erro, ela é palavra no a letra, os erros estão na letra, né? A palavra, a Bíblia no original, que tem ainda original em Israel, né? Deus, por milagre dele, manteve e mantém. Essa é inerrante. Agora vem um homem só. Em todos os idiomas traduz a Septuaginta, quer dizer, não é o nosso caso aqui, mas só um pequeno comentário. Então, por que essa questão? A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. E a Bíblia não ensina a religião para o ser humano. Outro aspecto muito comum pela qual Deus fala com o homem é através de outra pessoa. Quantas você que está nos assistindo já deve ter tido experiência nesse sentido? Precisa de tomar uma decisão, é verdade. Algo assim, porque na vida temos que tomar decisões. Lógico, escolhas temos que fazer. Temos que sempre fazer escolha. Então, que saibamos escolher entre obedecer a Deus, ao Criador, e obedecer ao nosso próprio desejo. É verdade. Tudo isso são temas que podemos conversar muito sobre essa questão, como não é o nosso caso, vamos só fazer esse comentário. Então, que o homem esteja sempre preocupado de obedecer. E Deus fala com a pessoa através de outra pessoa. Jesus o Yahushua, ele simplificou tanto. Você entra no teu quarto, fecha a porta, fala com ele, né? É lugar de intimidade. Lá você não está preocupado se o cabelo está arrepiado, se a roupa se está de gravata, se não está preocupado em falar bonito. Você está dentro do seu quarto, né? E ele vai te ouvir. Então, as coisas muito simples. Aí o homem vai mudando essas coisas todas. E tem a questão do extremismo que você falou aí, que é interessante. A religião é que leva o camarada aos extremos. E no extremo Deus não trabalha. Deus trabalha num ponto de equilíbrio. Começou lá com Eva. Eva não tinha nada que ser santarrona demais. Deus disse para não comer. Ela disse, não pode comer e nem tocar. Onde é que está escrito que não pode tocar? Quer dizer, já acrescentou mais, adulterou a palavra, o diabo entrou. Não é verdade? Então esses extremos, não seja demasiadamente louco, nem demasiadamente santo. Nem santo você pode ser demais, basta ser. Mas a religião leva esses extremismos. Todos esses extremos. E um dos princípios de Deus é tudo, confirmando o que você está falando, equilíbrio em tudo. E lamentavelmente é isso que você diz, a religião leva a esse desequilíbrio. O homem não deve se dedicar a uma atividade, por exemplo, esportiva, de ser um super atleta, questão de coisa, tal. E aí que não pensa em outras coisas, não sei naquilo, e nem também ser um monge lá na colheita, nada disso. E precisa de ritual, precisa de simbologia, né? Às vezes uma coisa, tem várias sociedades secretas, muitas religiões, uma coisa que pode falar em 2 minutos, demora 2 horas, por causa daquele cerimonial, aquele ritual. E eu explico essas questões todas aí no livro, um pouco mais abrangente, né? Não precisamos de ritual, de ritualismo. As coisas de Deus são simples. E com referência aos erros de tradução, nós não vamos tratar disso aqui não, só que surgiu o assunto, é interessante.
os textos, às vezes, simples, que a gente lê, passa por cima e não para pensar. Por exemplo, Mateus 26:6. Estando Jesus em casa de Simão, o leproso entrou a mulher com vaso de alabastro e bababá. Como é que vai ter um leproso em casa, em Israel, dando jantar para alguém, gente? Pelo amor de Deus. Aí você vai ver o fundamento das palavras garpa e garapa. O camarada era mercador de vasos. Inclusive as Bíblias hoje, restaurando a Escritura, já traz em casa de Simão, o mercador de vasos e não leproso. Mas a gente passa por cima e não percebe que não pode ter um leproso em casa, vivendo com a sociedade. Quer dizer, é umas coisas assim.